A tecnologia stealth, como nós conhecemos atualmente, ela nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi desenvolvida pela Alemanha e o primeiro caça, o primeiro avião stealth produzido foi o Horten HO-229. O avião ele contava com uma geometria inovadora para a época. Ele era uma asa voadora, não tinha fuselagem e, além disso, ele contava com uma pintura feita com mistura de cola e carbono que absorvia as ondas dos radares, o que o tornava invisível aos radares daquela época. Embora o Horten fosse um dos projetos nazistas mais avançados e promissores, o fim da guerra em 1945 não permitiu que o projeto avançasse. Com o fim da guerra, os Estados Unidos tiveram acesso ao Horten devido ao projeto Paperclip, que era um projeto cujo propósito era investigar as avançadas tecnologias alemãs e também evitar que elas não caíssem nas mãos soviéticas. Um fato marcante na história dos aviões stealth e que mostrou que essa tecnologia não é perfeita foi o abate de um F-117 na Guerra do Kosovo. O coronel Zoltan Dani, que operava os radares naquele instante, detectou um avião, no caso o F-117, graças à alteração da geometria da superfície do avião, com a abertura das escotilhas para liberar as bombas. Após os ataques, as partes encontradas foram entregues aos russos, que puderam analisar a estrutura do avião e, consequentemente, a tecnologia norte-americana foi comprometida. Atualmente, os países que dominam essa tecnologia, além dos Estados Unidos, são a Rússia, com o seu caça Sukhoi PAK-FA. Temos também a China, com o Chengdu J-20 e o J-30, o Japão, com o Mitsubishi ATDX e o caça iraniano KE-313. Dentre os principais aviões americanos, temos o B-2 Spirit, que é o bombardeiro que custa em torno de 737 milhões de dólares. Temos o F-22 Raptor, que é uma aeronave de combate aéreo e custa em torno de 350 milhões de dólares. Temos ainda o F-117 Nightwalk, que foi o primeiro avião com a tecnologia de camuflagem para voos de baixa altitude do mundo. Custa 117 milhões, mais ou menos. E por fim, o Lightning II, que é um caça supersônico com multifunções e custa em torno de 116 milhões. O nosso tema é sobre aviões invisíveis, stealth em inglês, e nós iremos abordar sobretudo como esses aviões invisíveis fazem para fugir de radares e radiações eletromagnéticas enviadas por ele, mas também iremos falar brevemente de quais estratégias utilizadas para eles ficarem invisíveis, brevemente iremos falar sobre isso, para eles ficarem invisíveis acusticamente, visualmente também, não deixarem rastro térmico, entre outras estratégias que eles utilizam. O avião ser invisível é uma estratégia extremamente boa na guerra porque ele não dá tempo de resposta do inimigo. Então a probabilidade de o ataque ser bem sucedido é extremamente mais elevada, uma vez que ele chega e entrega o ataque sem ser percebido. E isso é extremamente bem interessante para a guerra. As estratégias utilizadas no critério acústico para ele fazer menos barulho são, sobretudo, ele ter uma velocidade propositalmente inferior à de um avião normal e mesmo hélices que giram mais devagar. Entretanto, há casos de aviões stealth, aviões invisíveis, que são movidos a motores a jato e mesmo aviões supersônicos, como por exemplo o caça supersônico F-22 Raptor, que é o caça mais eficiente já produzido atualmente, e ele é do tipo stealth. Então a gente vê que, já que esses tipos de motores a jato não são dos mais silenciosos, o fator acústico não é tão relevante assim na hora de se projetar um avião do tipo stealth, é considerado mais os outros. Para não deixar rastro térmico, a estratégia utilizada por eles é usar dutos de refrigeração logo na saída do motor a jato. Então aquele ar quente que estava sendo usado para impulsionar o avião é passado para o duto de refrigeração e então refrigerado, e daí lançado na atmosfera a uma temperatura bem próxima da temperatura ambiente.
de modo que não deixe rastro térmico, e radares e mesmo mísseis que seriam utilizados para atingir essa aeronave seguindo o rastro térmico irão todos ser anulados, uma vez que esse rastro térmico não será deixado. O elemento crucial para o funcionamento dessas aeronaves que são invisíveis, que não são perceptíveis para radares, é o material com que o revestimento delas é feito. Existem 3 maneiras de combater a percepção do radar da existência da aeronave. A primeira maneira é o material ele absorve a radiação. E se faz isso quando você usa um dielétrico de alta constante e você coloca materiais ferromagnéticos no interior dele, de forma que a radiação que penetra o material ela é absorvida e convertida em calor. A segunda maneira de fazer isso é o princípio simples, é o mesmo princípio que se usa para se fazer filmes finos. Uma parte da radiação penetra, outra parte é refletida. Isso necessariamente vai acontecer pela continuidade do campo elétrico e magnético. E a radiação que penetra e também é refletida interfere destrutivamente com a radiação que é refletida na superfície do material. E isso se chama cancelamento de eco. E é mais ou menos o que é feito nas aeronaves para cancelar a radiação que é refletida no interior do material. E a terceira maneira para minimizar o sinal que volta para o radar e que permite a percepção da aeronave no espaço aéreo, a radiação que atravessa a superfície da aeronave, ela fica confinada no interior pela geometria específica da cabine da aeronave e é refletida diversas vezes até perder a intensidade e simplesmente se dissipar. Então esses são os 3 principais mecanismos que existem para combater a percepção da aeronave no espaço aéreo por um radar. O Radar Cross Section é o fator a ser minimizado no desenvolvimento de aviões stealth. O RCS, como é chamado, é influenciado por vários aspectos, dentre eles a geometria do avião. A geometria do avião deve ser feita de modo a minimizar a reflexão direta para o emissor de radiação, e uma das geometrias consagradas é a de chapas unidas por cantos de área efetiva pequena, em angulação tal com plano horizontal que a radiação incidente faz um ângulo grande e é refletida para uma localidade distinta da do emissor. Assim, torna-se muito mais difícil a detecção do avião. Os cantos devem possuir área efetiva pequena, pois estes funcionam como refletores triédricos e assim permitem a detecção do avião. Tanto é que uma pequena rachadura na fuselagem do avião pode comprometer sua camuflagem. Então, eu vou falar aqui sobre o projeto MARE. O MARE é um projeto do DCTA, juntamente com o IAE, né? É um projeto que tenta trazer essa tecnologia dos aviões invisíveis aqui para o Brasil, não é? E como é que ele funciona? O MARE é uma sigla para Material Absorvedor de Radiação Eletromagnética, não é? Como é que funciona? Como é que esse carinha funciona? Mais ou menos assim. Para um radar conseguir identificar um avião, ele vai enviar energia eletromagnética, né, em determinada faixa. Essas ondas vão colidir com o objeto e vão retornar ao radar com as informações do contorno da aeronave, né? Essas informações sobre o contorno da aeronave vão ser cruzadas com o banco de dados de quem está emitindo do responsável pelo radar. E esse banco de dados, quando cruzar as informações com as informações recebidas, vai dizer, vai possibilitar a descoberta da origem desse avião, do país que ele vem, do modelo, se ele é civil, se ele é militar, não é? E qualquer outra informação relevante que estejam procurando. Como é que o que é esse material absorvente? Ele pode ser tanto uma pintura, mas também ele pode ser uma borrachazinha, ele também pode ser uma espuma, né? E ele vai agir impedindo que o avião seja detectado durante apenas alguns segundos. Ele não é uma solução que transforma um avião invisível durante todo o tempo, mas sim durante uma faixa de segundos. Por exemplo, um avião que seria detectado a 30 km de um radar, com esse material ele só vai ser detectado a mais ou menos 8 km de distância desse radar. Ou seja, vai ter um intervalozinho aí de 30 km a 8 km que esse avião vai estar viajando, que ele não vai ser detectado, que antes ele seria, e que esse intervalo agora de tempo antes de ser detectado vai servir para algum propósito
como derrubar uma bomba, como fazer um mapeamento de uma região, como verificar uma determinada situação de algum lugar, né? E esse tempo pode ser fundamental no sucesso dessa missão, não é verdade? Então, mais ou menos, então o Projeto Mar é isso. É um projeto que está tentando trazer soberania para o Brasil nessa área e realmente muito interessante.